O Rio de Janeiro teve nos 4 anos anteriores, dos últimos 4 anos, o pior prefeito. Isso é quase uma unanimidade, o pior prefeito da história da cidade. O pior prefeito está coroando a sua saída com uma das campanhas mais desonestas, mais mentirosas, mais baixas que eu já vi em toda a minha vida. Agora a gente pode falar isso, né? A gente não podia fazer esse comentário durante o período eleitoral, agora pode, mas o Andreasa acha que o pesadelo ainda não acabou. Hein, Andreasa? Bom dia para você. Fala, Megali. Alô, pessoal. Sheila, Carla, ouvinte querido. Megali, o Crivella tem mais um mês de prefeitura, né? E eu sempre pensei e disse, não estou sozinho nessa avaliação, que o sujeito não se trata simplesmente do pior prefeito da história do Rio de Janeiro. E olha que houve prefeitos terríveis. E ele conseguiu ser o pior prefeito da história do Rio de Janeiro. Muito incompetente, incapaz, surpreendentemente incapaz de articular políticas públicas, de usar as suas influências, né, os seus poderes, os seus acessos para uma melhor gestão do Rio de Janeiro. Mas não é apenas isso. A impressão consolidada, e de novo não estou sozinho nisso, consolidada ao longo desses anos, é de alguém que não gosta de ser prefeito, que não gosta da cidade que administra, que não gosta do povo do Rio de Janeiro, que não gosta da cultura do Rio de Janeiro. Ah, claro, as pessoas podem não gostar de carnaval, podem não gostar de escola de samba, podem não gostar do desfile das escolas de samba, mas é contra o cargo que exerce uma atitude que desvaloriza um evento que traz divisas, como falavam os antigos, que traz riqueza, que movimenta a economia, que gera empregos, o carnaval. Numa cidade depauperada como o Rio de Janeiro, cuja a primeira salvação para sair do buraco seria o turismo, mesmo em tempo de pandemia. Um prefeito que não conhece a cultura da cidade e que não gosta da cultura da cidade. Tendo, portanto, um mês à frente, ainda, não me surpreenderei se ele abrir a caixa de maldade, porque sempre se pode piorar, sempre se pode endividar ainda mais e deixar armadilhas para o seu sucessor. Eu não me surpreenderei se isso acontecer. Veja, Megali, pessoal, que antes mesmo, olha o colapso da situação financeira desse município, aliás, apontando para um futuro muito difícil de Eduardo Paes. Mesmo antes da eleição, de perder a eleição, Crivella já avisara na semana passada que não tinha dinheiro em caixa para pagar antecipadamente a metade do 13º salário dos funcionários. Isso antes de perder a eleição. A que ponto se pode chegar agora nesses 30 dias restantes de se preocupar? E aí, Megali, sobre o futuro de Eduardo Paes, aliás, aqui entrevistaremos daqui a pouco no programa local, no Band News Rio, primeira edição, às 9h40, um merchanzinho aí para os nossos ouvintes do Rio de Janeiro. Mas bem. Ao contrário das condições com as quais assumiu em 2019, muito favoráveis, com Copa do Mundo no horizonte, Olimpíada por vir, o boom das commodities, a jorração de petróleo, todo aquele discurso do Rio sai do buraco, campeões nacionais, ai que Batista, era um momento de dinheiro em caixa. A cidade que o Eduardo Paes assumirá agora é uma destruída pela pandemia, abandonada estruturalmente, destruída pela pandemia. Aliás, Marcelo Crivella foi derrotado num plebiscito que avaliou a sua gestão. Em função da pandemia, foi rejeitado pelo modo como administrou a pandemia, mas Eduardo Paes tem que, desde agora, encontrar condições, inclusive financeiras, atraindo a iniciativa privada, que tem todos os motivos para não investir no Rio de Janeiro, como também tema dessa coluna já foi a encampação da linha amarela, um contrato perfeitamente legal pela prefeitura, por Marcelo Crivella, a mensagem ruim que se passa para o investidor. Olha quanto trabalho tem Eduardo Paes pela frente. Não dá para festejar, não há dinheiro em caixa. É outra prefeitura que o Eduardo Paes, mais experiente, vai assumir. E o Rio de Janeiro teve um índice de abstenção maior do que a quantidade de votos dada a Eduardo Paes. E olha que Eduardo Paes não ganhou apertado não, hein? Ganhou com uma vantagem expressiva, Andreasa. O Carioca não... Aí também a gente pode atribuir ao fato de que a eleição estava decidida, né? De que não tinha disputa. E a pandemia, né? A pandemia. E a pandemia. Porque é o seguinte, Megali, falamos muito aqui, inclusive nessa coluna ao longo da semana passada, o vírus recrudesceu no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro especialmente.
E nós noticiamos isso, tínhamos de noticiar. Os leitos estão saturados. Sair às ruas, inclusive para votar, é se expor ao vírus. Acho que isso tem que ser levado em consideração antes de falar em crise da democracia. Tem um componente de acomodação, a eleição estava decidida, tem um componente também de rejeição ainda à atividade política, mas o grande fulcro dessa abstenção é a pandemia, né? Então tem que relativizar na hora de falar desse assunto. E o candidato, embora o Eduardo Paes seja um cara que um bom administrador, gosta do Rio de Janeiro, pelo menos tem essa qualidade, tá longe de ser uma unanimidade, né? Agora, Claro. agora tem uma página no Facebook chamada Eu Odeio Eduardo Paes, e a página Eu Odeio Eduardo Paes recomendou o voto no Paes. Pra vocês verem a qualidade do que tava do outro lado. Andreasa, trilha sonora do dia. É o exorcismo do Marcelo Crivella, né? chamando um molejão. Caçamba. Molejão Olha aí, sempre nos pois é. salvo. Exorcizando, né? Tchau. Isso aqui no Crivella. pagode é bom demais, hein, Andreasa? Isso aqui, Isso é ó, bom todo mundo batendo na mesa, isso é Isso é bom sensacional. demais, rapaz. Molejão ou Beatles, quem é melhor, o tempo dirá. Não, eu tenho minha opinião, você sabe, né? É, aham. Beijo, Andreasa! Tchau.